irmãos, graça e paz. Eu quero falar hoje sobre um assunto muito importante que eu estou chamando de a defesa da fé. É uma série pequena de estudos, de meditações, na epístola de Judas. Essa epístola é uma epístola que é muito pouco utilizada pelos crentes. Eu não sei se pela sua estrutura, pelo seu tamanho, né? 25 versículos apenas, ou se pelo fato de ficar tão próximo do livro do Apocalipse, né? É bom lembrar que houve dois Judas no Novo Testamento, um dos 12 apóstolos, conforme está escrito em Lucas 6,16, e um irmão do Senhor, conforme Mateus capítulo 13, verso 55. Isso além do Judas Iscariotes, aquele que traiu Jesus. Eu quero considerar o que dizem os estudiosos desta carta, esse Judas que é considerado como o irmão do Senhor. E o texto que eu quero ler, a partir daí para a nossa meditação, é o versículo 3 apenas, o texto áureo, talvez, desta carta, que diz o seguinte: Amados, enquanto eu empregava toda a diligência para escrever-vos acerca da salvação que nos é comum, senti a necessidade de vos escrever, exortando-vos a pelejar pela fé que de uma vez e para sempre foi entregue aos santos. A defesa da fé. Nesse começo de estudos, provavelmente ele vai fazer uns 3 estudos aí, umas 3 meditações na carta de Judas. Nós temos que conhecer o objetivo de Judas. O objetivo desta carta e de Judas escrever esta epístola foi de defender a fé cristã, combatendo a apostasia que estava existindo na sua época, já na igreja. E apostasia significa desvios doutrinários. E já estavam naquela época, mais ou menos no ano 66, por aí, já estavam infiltrados na igreja do Senhor. E o Judas, ele sente o dever de alertar a igreja a batalhar contra essa dita apostasia. Do verso 1 ao verso 3 ele diz isso. Eu quero ler apenas o verso 2, que é o prólogo da epístola. Judas pede que Deus tenha misericórdia e que Deus dê paz e amor aos destinatários da sua carta. E ele diz o seguinte: Judas, servos de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados, queridos de Deus Pai e conservados por Jesus Cristo, a misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. Uma das coisas que eu quero destacar aqui é essa fala dele, uma oração pedindo a misericórdia sobre os seus destinatários, porque a igreja estava sofrendo uma grande perseguição. Ele fala de paz por causa dos conflitos internos no seio da igreja em relação à doutrina de Cristo. Alguns se desviando da doutrina do Senhor.
ele fala de amor, e o verbo aqui é agapau, o amor ágape, porque em que pese a fase problemática que a igreja estava vivendo, os verdadeiros crentes continuavam sendo alvos do amor de Deus e de Cristo. Eu acho importante a gente pensar nessa questão. Orar, ele orando, pedindo a misericórdia, a paz e o amor. E pedindo que sejam multiplicados na vida dos crentes. É uma palavra muito confortadora. Judas revela com clareza os seus planos e objetivos em escrever essa epístola. Ele diz lá o verso 3, a primeira parte: Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da comum salvação. Objetivo: chamar a atenção das pessoas para a comum salvação. Era um dos seus objetivos. Ele planejou escrever sobre essa maravilhosa salvação comum, que é a salvação que tem alcançado todos os crentes, que aceitam a salvação em Cristo Jesus. Ele refere-se à salvação concedida tanto a ele, como judeu, como a eles, como gentios, a salvação esta que a todos interessa profundamente. E continuando aí o verso 3, ele diz: a comum salvação é a salvação para todos os que a querem receber. Notamos também a percepção profunda de Judas a respeito da voz do Espírito Santo de Deus, naturalmente falando a ele. Aí ele continua dizendo, a parte B do versículo: tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Queria falar sobre a comum salvação, a maravilhosa salvação, mas mudou a direção da sua carta, mudou o seu objetivo, dizendo que sentiu a necessidade de escrever, exortando os crentes a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. A situação que surgira na igreja compeliu Judas a escrever sobre a defesa da fé cristã. Judas percebeu que o Espírito Santo o impulsionava para fazer um profundo alerta sobre a apostasia. Já disse, apostasia é desvio doutrinário, que exercia uma grande influência, uma influência negativa no seio da Igreja do Senhor. Batalhar diligentemente pela fé tem sido um desafio doutrinário que exercia na época de Judas e exerce influência negativa na vida das igrejas, da igreja de um modo geral. Batalhar diligentemente pela fé tem sido esse grande desafio, um desafio permanente, como um veemente apelo para preservar a sã doutrina, e preservar a sã doutrina justamente para a saúde espiritual da igreja. E ele escreve assim: porque se introduziram alguns que já estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que converteram em dissolução a graça de Deus e negaram a Deus, único domínio e Senhor nosso Jesus Cristo. Veemente esse apelo de Judas para a igreja. Naturalmente, isso caminha
no cristianismo em direção até nós. Hoje as igrejas sofrem com o desvio de finalidade doutrinária e sistemas de culto. O culto com apresentação de verdadeiros shows em lugar do louvor e da adoração. Cultos que são enfatizados a questão monetária da igreja em detrimento da saúde, da doutrina e da saúde espiritual dos membros da igreja. A questão financeira da igreja, o levantamento de dízimos e ofertas para o sustento da obra é uma doutrina bíblica. Agora, essa doutrina deve ser praticada a partir do coração de crentes bem doutrinados, zelosos pela sã doutrina e com excelente vida espiritual e bom procedimento. Nós, como crentes, devemos batalhar para a preservação da fé, batalhar pela fé, na defesa da fé cristã, dando tanto o nosso testemunho, como contribuindo, como pregando a palavra e defendendo a verdadeira fé, a fé bíblica que deve mexer com o nosso coração. Meus irmãos, fiquemos por aqui, que Deus assim nos abençoe e que nos ajude a sermos zelosos da nossa fé e a defendermos a todos os momentos que forem necessários assim fazer. Vamos continuar na meditação dessa carta numa próxima oportunidade. Que Deus abençoe a todos.